Eu vou te falar uma coisa e eu tenho certeza que você simpatiza com ela. Olha só, todo lugar que eu vou, ou pessoas que eu converso, ou notícias que eu leio, ou meu próprio Instagram, que devia ser uma área de lazer, eu tenho crise de ansiedade. Porque toda hora eu estou sendo bombardeado por IA pra cá, IA pra lá, gente, o SAS morreu, o OpenClaw morreu, o Cloud morreu, o ChatGPT morreu, meu Deus, todo mundo tá morrendo e eu sinto que eu não sei o que fazer com toda essa informação, com tanta coisa nova acontecendo, tanta empresa morrendo e com essa velocidade maluca que deixa a gente tendo gastrite o tempo inteiro de ansiedade. Mas eu tenho uma boa notícia pra você. Assim, o que acontece na prática é que entre idas e vindas de centenas de empresas e ferramentas, uma coisa persiste, que é a coisa que você vai aprendendo aqui nesse vídeo, que é sobre os agentes. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar pra vocês a minha visão completa sobre o que é um agente em 2026. Então, eu vou explicar pra vocês sobre o que é um agente, sobre como que um agente funciona, sobre os 3 pilares de um agente, que basicamente é rotina, contexto e skills. Vou falar pra vocês também um pouco sobre o erro que a maioria das pessoas cometem a construir os seus agentes. Vou explicar também o loop que você precisa saber para você testar com seus agentes e vou te dar algumas pequenas dicas no decorrer desse vídeo para te dar uma boa base para você construir o seu primeiro agente. Então, não importa se você vai fazer isso com OpenClaw, com Cloud, com ChatGPT, tanto faz. O que importa é você entender a lógica do que é ter um agente e como operar um agente para você surfar a tecnologia na sua mais pura essência, tá bom? Então, partiu o vídeo de hoje. Bom, se você é novo aqui no meu canal, antes de qualquer coisa, muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Eu sou o Bruno Okamoto e é um prazer inenarrável te ter aqui comigo. Aqui no meu canal eu falo muito sobre SaaS, sobre micro SaaS, sobre IA, sobre empreendedorismo no geral e eu curto muito fazer vídeos para tirar uma pira e falar de pautas que eu gosto muito e de mostrar o que eu faço, porque também não adianta eu só ficar falando de IA aqui, porque senão eu vou ser só mais um youtuber falando de olha que legal essas novidades de cloud, mas não, eu quero trazer para vocês o que é IA aplicado para negócios, na prática, como a gente usa, como a gente escala, como a gente testa. Então no vídeo de hoje eu quero entrar nessa caixa aqui de novo da minha visão sobre IA para negócios e mostrar para vocês um pouco do que é um agente e a gente fazer esse breakdown, ou seja, a gente destrinchar esse papo de agentes hoje, tá bom? Então vamos começar aqui o vídeo. Esse aqui é a minha colinha que eu fiz, na verdade foi a Amora que fez, aqui no meu WhatsApp, né? Tava fazendo aqui a colinha com ela, e aí ficou bem legal aqui essa colinha, então eu simplesmente colei aqui e a gente vai seguir ela, tá? Então vamos falar primeiro sobre o primeiro bloco. O mercado entendeu agentes errado, né? Então por que a Amora falou e sugeriu que a maioria das pessoas tratam agentes errado, tá bom? Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo pra vocês, porque você sabe que eu gosto de desenhar pra caramba. Então, o que eu vejo nas minhas comunidades? Hoje, atualmente, eu tenho 3 ou 4 grandes comunidades que somadas eu devo ter cerca de meus 20 e poucos mil alunos aí que falam de AI, falam de OpenClaw, falam de tudo. E óbvio que eu tô todos os dias acompanhando todas as minhas comunidades, eu tô sempre participando, lendo, entendendo e dissecando, de certa forma, a visão das pessoas, o que elas trazem, como elas trazem e tudo mais. Então, o grande erro que eu vejo em 2026 é que muita gente trata agentes como uma coisa sexy. Tipo assim, é sexy, né? Você falar assim, tenho hoje 18 agentes trabalhando pra mim. Nossa, que incrível, né? Então, assim, hoje eu vejo muito influenciador pequeno, não no sentido de pequeno em número de seguidores, mas pequeno a nível de conhecimento prático de agentes, onde as pessoas ficam se gabando quanto é sexy você ter múltiplos agentes pra você operar no seu negócio e pra você escalar eles. Mas o que as pessoas não sabem, que é um desafio gigantesco quando você tem múltiplos agentes, é que, cara, dá muito trabalho fazer a gestão. Então você tem uma governança difícil com tantos agentes. Então você fazer a gestão de múltiplos agentes é um negócio, cara, que eles começam a quebrar, eles começam a dar problema, eles precisam de manutenção, eles dão erro. Então, para você ter uma ideia, agora mesmo, eu tava aqui no Cloud Code aqui, destrinchando por que o meu agente quebrou, né? Tava aqui, por que o meu gateway morreu? E aí, de repente, o meu agente parou de funcionar. Então, assim, você ter múltiplos agentes é muito difícil. Uma segunda coisa que as pessoas erram muito também, quando a gente fala de múltiplos agentes, que leva também a esse caminho de frustração aqui, vamos colocar aqui, é que as pessoas, elas criam agentes e não criam processos
de inteligência para esse agente. Então o que acontece é que as pessoas elas ficam criando múltiplos agentes e esses agentes eles não evoluem, eles não aprendem, eles não fazem as coisas corretamente. Então quando você tem múltiplos agentes e você simplesmente pega para um agente e pede para ele executar alguma coisa, você está criando prompts. Então quando você fala para um agente, olha, executa isso aqui, a gente está falando de uma camada de um prompt. Então quando você tem 18 agentes que você fala, um agente meu, ele entra e faz ABC, outro agente entra e faz ABC. O que seus agentes estão fazendo são executando prompts. Então, o que acontece é que a maioria das pessoas, quando elas começam a criar múltiplos agentes, elas criam prompts, ou seja, comando para esses agentes executarem as tarefas. E aí, cara, esses comandos, como eles não são outputs, que eles são sempre os mesmos, eles mudam, porque no final do dia a interpretação da IA ela muda de acordo com a forma como você fala com ela, o contexto que ela tá, esses prompts acabam quebrando e aí de novo você volta para a governança difícil. Então, nós estamos num ano que o mercado ainda trata agentes como um prompt com esteroide, né? E que 2026 o diferencial não é mais modelo. O grande diferencial agora desse ano, né, de 2026, é a arquitetura operacional. Então, quando a gente fala de arquitetura operacional, a gente fala sobre como você construir um agente e deixar ele evoluindo e ficando cada vez mais inteligente e também conectado com um cérebro, que é basicamente essa estrutura aqui que nós vamos falar hoje, tá? Então, vamos seguir aqui a nossa colinha. Então, o que realmente é um agente, tá? Eu vou dar um espaço maior, porque senão vocês vão ficar lendo aqui as coisas de baixo e aí estraga a experiência, né? Então, vamos lá. O que um agente ele realmente é? Então, um agente, ele nada mais é do que ele é um bot que ele fica 24/7 acordado fazendo algo para você. Mas, Bruno, como que um agente ele fica acordado? É até curioso, né? Como que um agente fica acordado? Eu vou desenhar isso aqui para vocês, que essa é uma pergunta que me fazem bastante. Então, vamos falar o que é um agente ficar acordado. Um agente ficar acordado, basicamente, é o seguinte. No caso, eu vou fazer uma simulação com dois tipos de agentes aqui. Então, eu vou falar sobre o Cloud e vou falar aqui sobre o OpenClaw. Então, vamos pegar aqui e OpenClaw. Então, o que é o agente ficar acordado? No caso do Cloud e do OpenClaw, funciona da seguinte forma. O OpenClaw, para ele trabalhar 24/7, ele tem uma coisa que se chama aqui Heartbeats e Crons. Então, o heartbeat do OpenClaw nada mais é do que um coração dele batendo. Então, a cada 1 hora, o coração dele bate. Já um cron, ele é basicamente um agendamento de uma tarefa. Então você vem aqui e você agenda uma tarefa repetitiva, seja ela uma skill, seja um prompt, tanto faz, né? Agora, o Cloud, ele tem algo parecido aqui dentro da estrutura dele, que a gente pode carregar. Então aqui eu estou usando o Cloud Code, né? Então você tem aqui o Cloud Chat, você tem o Cloud Cowork e você tem aqui o Cloud Code. Todos eles têm aqui essa opção de schedule, né? Então você pode vir aqui e agendar tarefas. A diferença é que aqui, por exemplo, a tarefa do Cloud Cowork, ele é uma tarefa local. Então ele demanda que o computador esteja ligado, né? Mas nada impede de você colocar ele numa VPS e ele funcionar 24/7. Já o Cloud Code, ele tem aqui as rotinas. Então quando você vai aqui em rotina, você tem a opção de criar uma rotina remota. Então essa rotina remota, você coloca aqui o que você quer que ele faz e você coloca o repositório. Se você for trabalhar com o GitHub, você pode agendar e definir o MCP, né? Que são os conectores que basicamente nos permite acessar essas ferramentas aqui, né? Então o MCP ele fala que o Cloud pode acessar o meu Calendar, pode acessar o CaliDraw e assim por diante, e aí você tem as permissões. Então você cria aqui essa rotina, né? E aí o Cloud ele também trabalha nesses horários agendados, né? Então vamos colocar aqui nesse meu desenho aqui que parece do meu filho de 6 anos desenhando, colocando setinha e apontando para todos os lados. Então a gente tem aqui a rotina, que nada mais é do que um agendamento de tarefa também, tá? Então, a diferença principal do OpenClaw, principalmente, é que o OpenClaw ele tem essa capacidade aqui de ter esses heartbeats rodando a cada 1 hora. Então, é o que dá autonomia pro agente. É o que faz o agente ele acordar, ele falar assim: tem uma nova tarefa. Outro agente me mandou uma tarefa. Eu não li isso aqui. Eu preciso receber isso. O Bruno recebeu um novo e-mail. Um novo evento no calendário. Então ele tá toda hora acordando e falando: entendi, aconteceu algo, preciso fazer algo, entendeu? Então esse aqui é o coração do OpenClaw que cria esses agentes autônomos. Então,
quando a gente fala de um agente, nós estamos falando de um robô, né? Um bot, que ele tem o modelo dele, e aí você tem Anthropic, você tem OpenAI, você tem DeepSeek, você tem milhões de modelos. Aí é o contexto, então no caso as informações que você mune para o agente, que dão contexto do que ele precisa saber para executar aquelas tarefas. Você tem as ferramentas, então no caso, por exemplo, do Cloud Code, a gente está falando aqui dessas ferramentas, que é o MCP, que no caso são os conectores. Já no OpenClaw, eles se conectam nativamente, né? Então você não precisaria do MCP ali, você tem os tools. É a memória dele, então o que ele aprende executando, como ele aprende, o que ele fez certo, o que ele fez de errado, o que ele tira de lição disso. As skills, que é o que garante que um trabalho saia repetido com o mesmo resultado todas as vezes, e o seu runtime, tá? Então, o chatbot nada mais é que era a primeira versão que a gente vivia até então. Então, quando o Claude nasceu, o Claude ele era uma ferramenta de chat, igual essa aqui, assim como o ChatGPT, uma ferramenta de chat que apenas fazia isso. E o Claude começou a evoluir, começou a colocar habilidades e conectores para você conseguir não só ser uma ferramenta de chat, mas para ele conseguir executar as tarefas para você. E aí o Cloud Cowork nasceu com essa grande proposta de poder trabalhar com um projeto dentro de uma pasta. Então você trabalha proativamente dentro de um projeto no seu computador. E aí o Cloud Code nasceu com essa estrutura mais avançada de você não só trabalhar, como você criar código, executar e construir coisas. E aí o que o Cloud fez foi que ele foi juntando todas as coisas juntas para tentar chegar perto de uma estrutura de um agente. Porém, o Cloud não é um agente. Isso aqui é uma informação importante para deixar registrado para vocês aqui, tá? No caso, o Cloud, ele é um orquestrador de agentes, tá? Então, o papel do Cloud, ele não é ser um agente autônomo. Então, o Cloud, ele nunca vai operar igual o OpenClaw. Inclusive porque o OpenClaw é perigoso. Então o OpenClaw ele tem autonomia para ir lá e fazer executar as coisas. Se o Cloud liga esse botãozinho de porra louca ali, ele... Cara, a maioria dos clientes deles é B2B, então ele não pode, ele vai à falência, porque os agentes dele vão sair deletando coisa que não pode. Então o Cloud, ele é um orquestrador de agente. Então o Cloud, ele tem agentes que executam tarefas pontuais, igual aquele lá que a gente viu do Manage Agents, né, que o Cloud lançou, que é também, de novo, um dispatcher de agentes, né? Então o Cloud, ele saiu de uma evolução de chatbot para um orquestrador de agentes, e no caso o OpenClaw, e aí a gente tem várias outras ferramentas de agente. A gente tem o Hermes, por exemplo, que é uma excelente ferramenta de agente, funciona muito bem também. A gente tem o Paperclip, que no caso o Paperclip não é uma ferramenta de agentes, né? O Paperclip, ele é uma ferramenta de orquestração de agentes também. Então, de novo, não é a mesma coisa, tá? Porque eu vejo que as pessoas confundem muito o que é um orquestrador de agentes com o que é um agente, né? Um agente ele vai lá e ele executa, e ele faz as coisas, e ele aprende, ele vai ficando cada vez mais inteligente. Um orquestrador de agentes é onde você orquestra agentes para executarem tarefas específicas, tá? Então é isso. Galera, uma rápida pausa para falar do Crispy, que é o nosso patrocinador do vídeo de hoje. O Crispy é uma ferramenta, um mini channel, que ela pluga em todas as redes sociais e cria um chat para você conversar com qualquer um dos seus clientes, fazer suporte, vendas, marketing, tudo que você precisa. Eu uso o Crispy especialmente para conectar todas as minhas redes sociais e todos os meus microsites de uma única vez. Se você tem múltiplos projetos, deixa eu te mostrar como o Crispy pode te ajudar. Ao acessar o site do Crispy, vocês conseguem ir aqui em extensões, envio de mensagens, e vocês têm várias redes sociais que vocês podem conectar, como o WhatsApp, Instagram, o Messenger, Twitter e assim por diante. Você pode conectar múltiplas redes sociais e inclusive você pode ter esse iconezinho de site aqui em todos os seus sites. Hoje eu tenho o Crispy plugado em mais de 5 sites diferentes, 2 microsas, todas as minhas redes sociais e assim por diante, e facilitou demais a minha vida. Há mais de um ano eu uso e super recomendo. Então eu te convido para conhecer o Crispy se você tem essa dor, beleza? De volta pro vídeo de hoje, galera. Vamos falar agora do ponto 3, né? E esse take aqui do ponto 3 eu peguei de um vídeo do Greg, bem bacana, do Greg Eisenberg, que eu inclusive recomendo o canal dele. Então o Greg, ele fala, né, que a gente já chegou num modelo de AI que já está excelente, que o gargalo agora ele é muito mais operacional do que ele é a nível de IA. Então, tipo assim, quando a gente falava de 2020, 2021, que o ChatGPT surgiu, o modelo era ruim, mas hoje a gente já tem uns modelos que são muito, muito inteligentes e muito bons. Então, sinceramente, a gente já tá num ponto que você tem múltiplas escolhas de modelos. Então, hoje você tem o Opus, por exemplo, que saiu 4.7 agora, que é um modelo excelente,
agente, você também tem agora um novo modelo que saiu aqui com minhas habilidades artísticas, que é o Kimi 2.6 também, que na data da gravação desse vídeo você deve assistir, já deve estar o Kimi 25 já. Então, a gente tem outros modelos aqui que estão funcionando muito bem para o OpenClaw também, que é o ChatGPT, que está todos os dias cada vez melhor para usar com o OpenClaw. Então, assim, você já tem modelos que eles estão operando muito bom. Óbvio que cada um tem um pouco dos seus prós e contras em diversos níveis, né? Muito caro. Muito novo. Uma porcaria porque ele é muito charlatão. Não faz. Então, assim, todos eles têm prós e contras, mas a real é que todas as empresas, elas em 2026, elas estão buscando construir agentes que executam. Então a corrida de 2026 não é mais tanto o modelo, porque pensa comigo, o modelo meio que já bateu num teto aonde a gente está sofrendo por conta de infraestrutura, a gente não tem água o suficiente, a gente não tem data center, a gente não tem energia elétrica o suficiente, memória RAM, né? O Elon Musk considera criar e lançar satélites que vão lançar data centers no espaço, porque lá dá para esfriar mais rápido as coisas para treinar mais IA. Então, em questão de nível de IA, tipo, a gente já tá num ponto bom, né? Isso, assim, eu não tô falando do Mitos, né, da Opus, lá, que tá fazendo todo esse barulho, mas, assim, o que a gente já tem funciona muito bem. Então, o gargalo agora é muito mais como a gente operacionaliza isso, né? Então, a pergunta não é mais qual IA usar, né? Mas é como você monta o seu sistema em volta dela, tá bom? Então, eu vou falar para vocês agora sobre esses pontos aqui, que é contexto, skills e rotinas. Então, eu vou deixar minha colinha de lado aqui e vou pro meu desenho aqui pra gente falar sobre isso, tá bom? Então, o que é um agente em 2026? Agora que a gente já deu essa entrada aqui, vamos explorar um pouquinho sobre esse modelo, tá? Um agente, ele é um bot, né? Então, normalmente, esse agente, ele tem que ficar, para ele rodar 24/7, ele tem que ficar numa VPS. Então, ou você coloca o seu agente numa VPS, então, no meu caso, eu uso a Hostinger, tá? Eu uso a Hostinger porque eu acho a Hostinger uma boa plataforma, eu acho o preço ok, R$40 por mês, tipo, ok, e o que eles entregam, 8 GB de RAM, funciona bem. Então, no caso do OpenClaw, por exemplo, cada OpenClaw operando ali consome entre 30% e 35% de memória RAM, então dá para você ter 2, 3 agentes no máximo ali numa VPS. Então, você gastando R$50 por mês para você rodar múltiplos agentes, ok, bom preço. Então, você tem o caminho de você ter a VPS, como você também tem o caminho de você poder ter um PC local. Então você pode deixar um PC local ali. Então, por exemplo, no caso do Cloud, que a gente viu aqui no Cloud Cowork, você pode vir aqui em Scheduler, você tem aqui a opção de manter o computador ativo. Então você pode deixar o seu computador ativo trabalhando o dia inteiro ali no seu negócio, tá? Quando você pluga esse seu agente, você tem múltiplas ferramentas para você usar este agente aqui. Então, no caso, você pode pegar aqui esse agente e você vai selecionar um modelo, né? Esse modelo, ele pode vir dentro de múltiplas ferramentas, tá? Então, na verdade, eu vou trocar esse aqui, vou colocar esse aqui. Então, você tem um modelo de LLM e você tem múltiplas ferramentas que você pode escolher desse modelo. Então, você tem o Cloud, você tem o OpenClaw, você tem o Hermes, você tem o Paperclip. Eu tô pegando, assim, sei lá, as mais óbvias aqui, né? Então, assim, você tem múltiplas ferramentas que vocês podem pôr múltiplos modelos, tá? Então, o que é pôr múltiplos modelos? Aqui vocês também podem escolher aqui GPT, Cloud, Minimax, Kimi. Aí você tem Mimo, GLM. Cara, você tem infinitos modelos que você pode escolher para rodar com infinitas ferramentas, tá? Então, todas essas ferramentas, elas vão te levar para algum lugar. De novo, a minha favorita ainda é OpenClaw e Cloud. Então, para mim, essas duas aqui são matadoras, tá? Essas aqui são excelentes, mas eu vou dedicar um vídeo para falar sobre elas depois. Então, você escolheu esse modelo, a sua LLM. Agora, o que faz, como você constrói um agente de fato, tá? Então, um agente, ele é composto desses pilares aqui, principalmente. Então, a gente vai trabalhar com esses pilares aqui. Então, o que é contexto? Cara, o contexto é tudo que você explica para o seu agente, tá? Deixa eu só apagar isso aqui para não confundir vocês. Então, um contexto nada mais é do que informações sobre tudo que seu agente precisa saber. Então, o contexto, ele pode ser várias coisas. Então, você pode, por exemplo, que nem eu vou abrir aqui meu computador, eu tenho uma pasta aqui chamada Cloud Code Projetos. Então, aqui, eu tenho aqui meus cursos que o Cloud acessa, eu tenho conteúdos que eu faço, meus planejamentos de conteúdo, documentos que eu montei,
training data, eu tenho minhas empresas autônomas que eu testei com o Paperclip, eu tenho landing pages, eu tenho MGM, meu SaaS, eu tenho um monte de coisa aqui rodando, inclusive meu Second Brain. Então, tudo isso aqui são pastas. Dentro de cada pasta eu tenho um mapa. Então, dentro de cada pasta. Então, por exemplo, aqui eu tenho a pasta de Cloud Code Projetos. Então, dentro da pasta de Cloud Code Projetos, eu tenho um mapa explicando o que é cada projeto, o que tem dentro de cada pasta, o que faz cada coisa. Então, dessa forma, eu crio um mapa para o meu agente entender. Então, o contexto ele tem que ser em forma de mapas. Então, você pode criar pastas, por exemplo, né? Então, você pode ter pastas com mapas que têm contextos específicos. Então, isso pode ser qualquer coisa. Então, se você tem uma empresa, você pode criar uma pasta chamada Empresa X e dentro dessa pasta da empresa, você cria uma subpasta geral, onde você põe todo o contexto da empresa, né? Então, você pode criar aqui, vamos pegar esse exemplo que eu estou dando aqui, né? Então, você pode criar aqui, exemplo. Então, você pode criar uma pasta da empresa X. Dentro da pasta da empresa X, você pode colocar aqui dentro que você tem o geral, então que vai ser o que é a empresa, KPIs, metas, ferramentas que vocês usam, etc. Você, dentro dessa pasta aqui, você vai ter a pasta de áreas. Então, o que é cada área, né? O que é a área, quais as KPIs, quais as ferramentas, quais são as pessoas, responsabilidades e tal. Então você pode pôr esse dado aqui dentro e aí você tem uma outra pasta aqui que você pode colocar aqui, por exemplo, como skills ou rotinas, mas acho que, enfim, não precisa. Mas você pode deixar essas duas pastas aqui, por exemplo, que já é o suficiente para você dar um contexto. Então tudo isso aqui, o que você acaba gerando para o seu agente é um contexto da sua empresa. Ah, mas Bruno, isso aqui é um absurdo. A Anthropic vai ter todos os acessos da minha empresa. Meu amigo, assim, eu não sei em que ano que você vive que você quer usar IA e não dar seus dados para IA. É impossível. Até sua geladeira com IA vai ter dados da sua comida. O seu relógio, você está dando dados para Apple. Então, assim, é mais uma empresa que está dando dados, né? Pô, isso é ruim. É ruim, né? Mas é o preço que você tem que pagar para você usar IA e você escalar os seus negócios e reduzir custo. Então, it is what it is, né? Então, vamos seguir aqui. E aí a gente tem aqui, então, as pastas, a gente tem aqui o exemplo, né, da pasta e aqui dentro você cria. Então, o que a gente fez aqui foi que a gente criou um contexto, por exemplo. Então, todas as pastas têm um mapa, né? Então, a pasta geral tem um mapa falando o que é a empresa, a KPI e tal. Então, dentro do mapa, ele explica o que é cada arquivo, né, brevemente, para apontar para falar que existe um arquivo. E você tem as pastas com as áreas. Então, dentro das áreas, você também tem as 3 categorias. Então, dentro de cada área, você tem skills, rotina, contexto. Então, toda pasta você tem skills, rotina, contexto. Então, de novo, o que você tem que ter aqui sempre é um mapa, né? Então, contexto da sua empresa, mais mapas. Gente, desculpa minhas skills artísticas aqui, ficam devendo, né? Aí você tem aqui a parte de skills. Então vamos falar de skills. Então, skills, o que é? Qual que é a diferença de uma skill e de um cron, tá? Então, eu vou puxar aqui uma setinha aqui. Então, qual que é a diferença de uma skill versus um prompt, tá? Uma skill, ela exige o mesmo resultado. Então, no caso de uma skill, sempre que você criar uma skill, você consegue ter o mesmo resultado. Um prompt, ele tem um resultado variável. Então, vamos supor que você quer fazer uma análise. Tá, eu vou pegar um exemplo aqui. Então, vamos fazer exemplo. Você quer fazer uma análise financeira. Então, primeiro passo, vai passar a planilha para seu agente. Ou pode ser para o cloud, tanto faz. Ou para o ChatGPT. Aí, você vai pedir para ele ler a planilha. E você vai pedir para ele somar ou tomar uma ação em cima de alguns dados. Depois, você vai refinar os dados que ele te passou até acertar. Depois, quando você acertar, você vai falar para ele, pô, legal, então você entendeu qual é a planilha, você entendeu onde estão os dados, você entendeu como interpretar os dados, você entendeu como criar o que eu preciso com esses dados. Então, o que você vai fazer aqui nesse caso é preciso que você salve
todo esse processo como uma skill chamada reporte financeiro. Então, toda vez que você quer um resultado igual, você tem que transformar isso numa skill, tá? Já no caso de um prompt, o que acontece é que o prompt você sempre vai ter que ficar explicando a mesma coisa. Então, o prompt, ele funciona bem quando são coisas mais simples. Então, por exemplo, eu preciso que você leia meus e-mails. Cara, você não precisa criar uma skill para isso, a não ser que você precisa criar uma skill para ensinar o seu agente como acessar o seu Gmail. Então, ele não consegue acessar o Gmail, então você tem que acessar o Gmail, explicar como ele loga, login, senha e tal, você criar uma skill, mas já tem skills prontas que fazem isso, tá? Então, você pode usar uma skill para sempre ter o mesmo resultado, como você pode usar um prompt quando você não precisa do mesmo resultado constantemente. Então, mais um exemplo de criação de skill. Então, você, por exemplo, precisa que o seu agente ele envie um contrato para assinatura. Então, o que você faz? Você pega o seu agente para ele acessar o site ou a API, aí você manda a documentação da API, fala, assim que a API funciona. Aí você fala, olha, acessa o site, agora tenta enviar um contrato de teste. Aí vai enviar um contrato de teste. Aí você fala, olha, agora ajusta isso, faz isso. Aí beleza, aí você vai lá no seu agente ou no cloud e você salva como enviar contrato. E aí você cria uma skill, porque a skill sempre vai executar, sempre vai ter o mesmo resultado. E o mais legal de tudo é que você também pode criar uma orquestração de skills. Então, aqui embaixo, com minha habilidade artística maravilhosa, você pode criar uma orquestração de skills. Então, você pode ter uma skill que ativa skills. Então, você pode ter uma skill, por exemplo, que toda vez que você quer uma ação específica e essa ação ela demanda múltiplas ferramentas ou múltiplas etapas, você vai lá e pede para o seu agente acionar uma skill que concateia para novas skills. Então, você pode criar e orquestrar skills. E aí entra o último tópico aqui dentro, porque senão eu vou me aprofundar muito aqui. Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando mais sobre skills, comenta aí na descrição que eu posso aprofundar de novo esses 3 pilares aqui. Gosto muito de falar sobre eles. E aí é onde entra a mágica das IAs, dos agentes, né? Porque você para e pensa, mas qual que é a diferença de eu abrir o cloud aqui no meu computador e eu trabalhar com o cloud aqui? Qual que é a diferença? Então eu vou vir aqui no meu Second Brain e vou trabalhar numa sessão aqui do cloud e quando eu desligo a sessão acabou. Mas agora, quando você cria rotinas, você permite que os agentes trabalhem para você enquanto você dorme, que é o famoso conceito do 24/7. Então a rotina nada mais é do que você fazer um agendamento. Então você agendar tarefas para rodarem em horários definidos. Então essa rotina nada mais é do que você pode agendar tarefas, como no caso do OpenClaw aqui, você também tem uma estrutura chamada if you do this, then do that. Ou seja, é muito parecido com aquele IFTTT lá que você tem, né? Que é esse Automate, Save Time and Get More, tá? Então, assim, o IFTT basicamente é se você fizer isso, então fazer aquilo. Então, basicamente, se você receber um e-mail, então ler este e-mail e encaminhar para mim. Se você tiver um compromisso online, então presencial, então ver na minha agenda e dizer quanto tempo eu preciso sair antes da reunião. Então, você pode criar essa rotina, que no caso os agentes autônomos conseguem fazer isso, ou no caso, por exemplo, do cloud, você consegue agendar tarefas para rodarem em horários definidos, tá? Então, o que é essas tarefas, né? Então, você pode, por exemplo, aqui agendar skills. Então, vamos supor que você quer agendar uma estrutura onde você precisa de pessoas pesquisando conteúdo na internet, né? Agentes, no caso, né? Pesquisando conteúdos na internet. Então, ele lê vários creators, vê quem postou vídeo no YouTube, quem fez newsletter, blá, blá. Você usa uma outra skill que transcreve todo esse conteúdo e adapta ele para o seu tom de voz, blá, blá, blá. E você cria uma outra skill que cria drafts e posta eles no Notion e tal. Ou você usa 2 skills ou uma skill longa, né? O problema de uma skill longa é que às vezes ela pode quebrar. Então, é bom às vezes quebrar em múltiplas skills. Então, você pode agendar skills on demand para rodar
de madrugada. Então você pode rodar skills de madrugada para invocar um conselho de pessoas para analisarem seus projetos e te trazerem diferentes perspectivas e feedbacks. Você pode analisar skills para ver o código que você fez para fazer um teste de QA. Você pode analisar seu CRM toda madrugada e ver deals que estão mais de 7 dias sem follow-up, ou key accounts, ou você pode analisar seu suporte e pedir para pegar todas as perguntas repetidas e atualizar a sua base de conhecimento para você retroalimentar ela. Cara, o céu é o limite, né? Porque no final do dia, o que falta aqui para você masterizar, na verdade, o uso de IA em 2026, na minha visão, é só uma coisa só, que é a criatividade. Então, na verdade, hoje o nosso maior limite em 2026 é meramente a criatividade. Não é mais ferramenta. Então, de novo, voltando àquele tópico lá da ansiedade, cuidado para vocês não ficarem ansiosos com 1 milhão de ferramentas saindo e lançando todo dia. Então, de novo, contexto. Sem contexto, o seu agente fica genérico. Então, sem contexto, você sempre vai ter respostas burras. Mas o contexto bom não é um contexto gigante. Por isso que no caso eu expliquei que é bom você segregar em pastas e ter mapas em todas essas pastas, porque quando a IA precisar ler aquele contexto, ela encontra aquele contexto sobre demanda. O segredo para você usar o cloud não é você ter um cloud.md infinito, mas você colocar um mapa no seu cloud explicando onde fica cada pasta e o que ele pode ler e o que é importante. Que é a mesma coisa que a gente tem no OpenClaw num arquivo chamado agents.md. Então você pode criar esse mapa aqui nesse agents.md, tá? De novo, se eu tô deixando alguma aresta solta aqui, porque eu não quero fazer um vídeo de 2 horas, por favor, comenta aqui nesse vídeo que eu posso dedicar mais tempo para falar sobre essa orquestração de contexto, pastas e mapas também, tá bom? E aí, contexto fixo, né? Ele serve só para base operacional, não para virar depósito de tudo, né? Então você não pode usar o CloudMD e ter um Cloud.md com 500 mil linhas, que aí o seu Cloud vai comer metade dos tokens para começar uma sessão. Então a gente falou de skills, então as skills de novo não são um prompt, né? Então prompt é uma coisa, skill é outra coisa. O segredo da skill é o workflow, né? Então primeiro você roda junto, depois você corrige e valida e depois você transforma isso numa skill, né? Mas eu pessoalmente gosto já de transformar o workflow. Então você vai montando tudo, aí você vai validando e aí quando você chegar no resultado que você quer, você fala pro seu agente, transforma todo esse processo numa skill, tá? E aí você tem as rotinas, né? Então as rotinas é onde ela pega o contexto, pega o que ela precisa fazer e ela volta a rodar sem depender da sua cabeça, né? Então, qual que é o erro aqui que a grande maioria das pessoas comete, né? Então, ao usar agentes de IA, tá? Então eu separei aqui o maior erro das pessoas, que inclusive é um erro que o Greg bateu também nesse vídeo que eu tava falando ali, do Greg Eisberg, quando ele fala de agentes, é a questão de que as pessoas tentam automatizar tudo sem testar e itinerar os crons, as skills, os agentes. Então as pessoas se focam demais em ter múltiplos agentes, em ter múltiplas skills, mas elas não conseguem ver o processo e retroalimentar a inteligência do processo. Porque o que importa no final do dia é o seu agente ter autonomia, executar as coisas, aprender com o que deu certo e o que deu errado e melhorar a skill dele e a estrutura dele. Então, essa estrutura de melhoria, ela acontece quando o seu agente tem memória. Então, por isso que, no caso, o OpenClaw performa melhor do que o Cloud, porque o OpenClaw ele tem memória de tudo o que aconteceu. Então, quando ele está trabalhando enquanto você está dormindo e ele fez alguma merda, ele vai lá e ele salvou no log esse aprendizado na Daily Notes dele, no Lesson Learned, então ele salva em vários lugares aqui. Então, o mais importante de tudo, de novo, é você não ficar nessa corrida de ter agentes para tudo. Então, se eu pudesse dar uma dica aqui muito importante para vocês, eu diria o seguinte, mas vale um agente com centenas de skills do que múltiplos agentes com poucas skills. Porque é muito mais fácil você pegar um agente que você está operando, performando muito bem. Então você pega um agente aqui. Então você tem um agente para sua empresa inteira, tá? Vamos pegar aqui um exemplo. Então você tem aqui um agente. Eu tenho o meu aqui na minha empresa que se chama Leonardo da Vinci. Então você pega o Da Vinci hoje ele cuida aqui ele tá cuidando de suporte, o Da Vinci tá cuidando de vendas, ele tá cuidando hoje também de dev. Então, quando você tem um agente que ele tá aprendendo tudo, ele tá criando muito contexto, tá aprendendo muito sobre skills, tá fazendo várias coisas. Só que vai chegar numa hora que você vai falar
falar assim, mano, eu tô com muita demanda de suporte, assim, o meu agente tá ali processando milhões de mensagens por dia, tô com muita demanda de vendas. Então o que você faz aqui é que você vai pegar o Léo, você vai cortar a cabeça dele, então você vai falar assim, Léo, separa tudo que montamos até hoje de vendas e monte um novo agente. Então, por exemplo, um exemplo esdrúxulo, né? Mas você pode pedir, por exemplo, para o Léo pegar e montar um novo agente para você. Então, ou seja, como você já tem toda a memória de tudo que você faz aqui na sua parte de contexto, né? Então você tem aqui a sua página de suporte, na sua pasta de suporte, você tem sua pasta de vendas e tal. Então tudo que está acontecendo aqui dentro do Leonardo da Vinci, ele está salvando aqui dentro os projetos, as pessoas, as responsabilidades. Então então é muito mais fácil você fatiar o Léo depois em múltiplos agentes para você criar o seu suporte de vendas depois, do que você pegar e já começar com múltiplos agentes ao mesmo tempo, que vai te dar um baita de um esforço para você organizar isso aqui e sincar tudo isso depois. Então é muito mais fácil você começar daqui e aí você vai fatiando o seu agente, tá bom? E aí, gente, qual que é o loop que vocês têm que usar aqui, tá? O loop é sempre esse aqui, gente. Montou o seu agente, vocês vão usar ele, vocês vão errar, vocês vão corrigir, vocês vão atualizar a skill, vocês vão repetir o processo. E esse é o loop que transforma um agente mediano em um ativo real, tá? Então, esse loop aqui, gente, é muito importante. Então, toda vez que você usar uma skill, repita esse processo 2 ou 3 vezes até sua skill ficar redondinha. Deixa sua skill atualizada, porque todo o processo que seu agente soltar sempre vai ser o mesmo, tá? E aí, depois, quando que faz sentido você ter múltiplos agentes? Então, faz sentido você ter múltiplos agentes quando você tiver o seu primeiro agente, você montou o workflow estável, então, que nem a gente falou aqui do Léo, né? Então a gente tem aqui o Léo tá estável, o Léo já tem as skills de suporte, skills de venda, o Léo tá aqui, tem um dev, e aí você tem aqui um workflow já estável, você já tem skills estáveis. Então o que você faz é que você destrincha em subagentes ou uma operação de multiagente. Então a maturidade não é complexidade, a maturidade é confiabilidade. Lembra disso, isso é muito importante. Então não faz sentido você ter um monte de agente se você não tem confiabilidade. E aí, pra gente fechar, aqui a Amora sugeriu pra mim essa frase: o futuro dos agentes não é parecer inteligente, é operar com contexto, skills e rotina, sem você repetir tudo toda vez. Então, se você tá construindo agentes em 2026, lembre-se, meu jovem padawan, que o que importa, de novo, é sempre essa estrutura aqui. Então a gente tem aqui contexto, a gente tem skills e a gente tem rotinas. Então isso aqui é o que você precisa saber em 2026 para você ter a sua estrutura agêntica. Então não se importe, não fique tão bitolado com essa questão de ferramentas. Ai, OpenClaw morreu, ai, blá blá. Cara, escolhe uma ferramenta de agentes, escolhe uma ferramenta de orquestração de agentes. Então, no meu caso, para mim, no-brainer, OpenClaw e Cloud, sincado num segundo cérebro, funciona maravilhosamente, porque o OpenClaw tem essas rotinas, ele é autônomo, ele roda tudo isso muito bem, e com o Cloud eu consigo montar meus projetos e fazer tudo aqui dentro. Então, Cloud e OpenClaw maravilhosos, todo o contexto sincado num segundo cérebro, todas as skills rodam tanto no Cloud como no OpenClaw, todas as rotinas estão no meu OpenClaw, então funciona maravilhosamente também, tá bom? Então, manda esse vídeo aqui para aquele seu amigo que quer aprender sobre agentes e ainda não sabe por onde começar, para ele entender o que é um agente e quais são os 3 pilares para ele lançar o seu projeto, tá bom? De novo, muito obrigado se você chegou até aqui o fim do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, porque, cara, me ajuda demais, de coração, e se inscrever para mais vídeos como esse e mandar para aquele seu amigo que precisa de um banho de loja de agentes, tá bom? Tamo junto, te vejo no próximo vídeo.